Tudo bem, pessoal? Vamos para mais um sistema. O sistema de hoje é o sistema endócrino. Bom, o sistema endócrino, ele é um sistema regulador, tá? Junto com o sistema nervoso, ele vai coordenar e regular o metabolismo do corpo. A diferença é que no sistema nervoso, isso ocorre através de estímulos e impulsos nervosos. No endócrino, ocorre por meio de produção e secreção, liberação de hormônios, ok? E o que são hormônios? Hormônios vão ser substâncias químicas que vão atuar em órgãos ou células específicas com a finalidade de regular o metabolismo daquele órgão ou célula que esteja sendo alvo daquele hormônio, ok? Então, ele vai ter uma função de regular, tá? Funções diversas, dependendo, obviamente, do tipo de glândula e do tipo de hormônio. Bom, já que a gente está falando de glândula, o sistema hormonal endócrino, ele tem os hormônios e as glândulas que vão produzir esses hormônios. Essas glândulas nós chamamos de glândulas endócrinas. Existem 3 tipos de glândulas no nosso corpo: as endócrinas, as exócrinas e as mistas. As que produzem os hormônios são as glândulas endócrinas, e essas glândulas é que são alvo do sistema endócrino e vão ser comentadas aqui nesse vídeo, ok? As exócrinas, como não produzem hormônios, não são reguladoras, não vão ser estudadas aqui, mas eu vou citar para vocês e explicar a diferença. As mistas também vão ser mencionadas aqui, o pâncreas especificamente, porque também tem uma função endócrina. Então, o que seriam endócrinas, exócrinas e mistas? Endócrinas são aquelas glândulas que vão liberar o seu produto, neste caso os hormônios, diretamente na corrente sanguínea, tá? Então a gente tem a ideia de interior do corpo, para dentro do corpo, por isso endo, de dentro, tá? E aí elas vão regular, dependendo do órgão ou alvo, ou célula-alvo que esteja sendo direcionado esse hormônio. E os tipos de glândulas endócrinas são as glândulas, hipófise, tireoide, as paratireoides, as suprarrenais e as gônadas. Gônadas, galera, são as glândulas sexuais, tá? No homem são os testículos e na mulher são os ovários. Nós vamos conhecer os hormônios deles, mas vamos conhecê-las mais à frente quando estudarmos sistema reprodutor. Bom, as glândulas exócrinas, como eu já falei, não liberam, não produzem hormônios. Elas produzem outros líquidos que não vão ter ação de regular. Não são líquidos com ação de regular metabolismo. Eles vão ter ações diversas dependendo do líquido que foi secretado, tá? E elas não caem na corrente sanguínea, caem em canais que vão ser levados também para os objetivos, para os locais necessários e alvos daquelas secreções. Por exemplo, as glândulas mamárias. As glândulas mamárias é um tipo de glândula exócrina. Ela vai produzir, ela vai eliminar, liberar o leite que foi produzido nela, e esse leite vai sair por ductos mamários para que alimente o bebê. Então, não cai em corrente sanguínea, ele tem uns canais específicos e a finalidade é alimentar o bebê. Outro tipo de glândulas exócrinas são as glândulas sudoríferas. Também não caem na corrente sanguínea, existem canais que vão eliminar esse suor, de preferência para fora do corpo, né? Eu dei 2 exemplos aqui de para fora do corpo, então eu tenho que pensar que exo é externo, para fora, e endo é para o interior do corpo,
tá? Também são glândulas exócrinas, as glândulas sebáceas, as glândulas lacrimais e todas que forem envolvidas nos processos digestivos, como por exemplo as salivares. Essas glândulas vão liberar substâncias, secreções, vão produzir, mas não caem na corrente sanguínea e também não têm função reguladoras. Então, a principal diferença são os locais de destino e o que está sendo produzido. Já nas glândulas mistas, que também são chamadas de anfícrinas, elas são chamadas assim porque elas ora se comportam endócrinas e ora se comportam exócrinas. Depende da porção, da parte desta glândula. E a glândula que nós temos mista é o pâncreas. O pâncreas, ele tem a função exócrina, quando ele participa da digestão, quando ele produz suco pancreático, né, que é liberado no intestino. Então, ali ele está sendo uma glândula anexa do sistema digestório e ele não tem função hormonal. Agora, ele também tem a parte endócrina, também atua como endócrina, quando ele produz os dois hormônios, insulina e glucagon. Esses hormônios, eles estão relacionados à glicemia, ou seja, a quantidade de glicose no sangue, ok? Então, ali, quando ele atua nessa parte de produção hormonal, ele atua como uma glândula endócrina. Então, também vamos falar sobre esta glândula aqui, ok? Vamos conhecer cada uma das glândulas endócrinas. Conhecer, assim, quais são, né? E os principais hormônios que elas produzem. Bom, a gente vai começar pela hipófise. Por que pela hipófise? Ela é a principal glândula do sistema endócrino. Ela é chamada por muitos de glândula mestre. E por que ela é a glândula mestre? Ela, além de secretar hormônios, esses hormônios que são secretados por ela também controlam e estimulam outras glândulas. Então, é necessário que esta glândula libere um hormônio para estimular outras glândulas do sistema endócrino. Então, ela seria a glândula mestra, que controlaria todo o sistema hormonal. E ela também está subordinada ao sistema nervoso, tanto que ela se encontra no nosso encéfalo, né? Na nossa caixa craniana. Não faz parte do encéfalo, porque ela não é um dos órgãos do encéfalo, mas ela está ali na mesma região dentro da caixa craniana, ok? E quais são os hormônios que ela produz? Vou falar aqui alguns, os nomes são um pouquinho difíceis, é só para que vocês conheçam, tá, pessoal? Bom, um dos hormônios é a somatotrofina. Esse hormônio, ele tem a função de regular o crescimento orgânico, ok? Outro hormônio é a tireotrofina de tireoide. Este hormônio, ele vai estimular a tireoide, que é uma outra glândula. Então, olha aí a função de glândula mestre. Além da tireotrofina, nós temos também a hipófise produzindo a prolactina. E a prolactina estimula a produção de leite lá das glândulas mamárias, tá? As glândulas mamárias só vão eliminar, mas quem produz é a hipófise através da prolactina. Bom, outro hormônio é adrenocorticotrofina, que vai estimular as glândulas suprarrenais, que são glândulas que ficam na parte de cima dos rins. Então, novamente, uma função de glândula mestra, porque o hormônio que ela produz estimula outra glândula, ok? Também produz o hormônio vasopressina, que é o hormônio antidiurético. Gente, esse hormônio antidiurético é um hormônio que vai evitar a perda de água. Ele vai reabsorver o máximo de água que for possível pelos rins
quando houver necessidade. Por exemplo, a pessoa tem poucos hábitos de beber pouca água, então essa água precisa ser absorvida, né? Nós sabemos que a água é muito importante para o nosso corpo e que um quadro de desidratação é bem pior do que de desnutrição, porque a gravidade é mais rápida, né? O corpo responde às complicações de uma desidratação muito mais rápido do que uma desnutrição. Uma desnutrição leva mais tempo para levar uma pessoa a óbito. Um quadro de desidratação não, é mais rápido. A pessoa ela resiste menos tempo à falta da água do que à falta do alimento e dos nutrientes, por incrível que pareça. Então, esse hormônio, ele faz com que, se a pessoa já não tem muita água no corpo, e aí não pode perder, esse hormônio, ele segura o máximo de água que for possível. Então, ele está diretamente relacionado ao quê, gente? Equilíbrio hídrico da água no corpo. Consequentemente, né, hídrico já é da água, pessoal, hídrico do corpo, né? E, consequentemente, a pressão sanguínea, porque a pressão sanguínea também tem relação com o volume de água no sangue, tá? Se a pressão estiver muito alta, faz-se o uso de medicamentos que vão eliminar essa água, né? São os vasodilatadores para abrir a artéria, para que diuréticos, para que a água seja eliminada, já vão ser hormônios contrários. Agora, se a pressão é baixa, você também não pode perder água, então a vasopressina também entra em ação, tá? Então é só para que vocês entendam como é que esses hormônios funcionam. O corpo, ele percebe a desregulação em algum metabolismo, e aí esses hormônios entram em ação com a finalidade de equilibrar, de colocar o corpo em um bom funcionamento. Bom, outro hormônio que a hipófise produz é a ocitocina. A ocitocina, ela está relacionada às contrações uterinas na hora do parto, tá? Facilitando a ocorrência do parto, e também ajuda a promover a saída do leite nas glândulas mamárias, no processo de amamentação. Então, assim, ó, prolactina produz o leite, a ocitocina ajuda a liberar esse leite, mas eles são liberados lá nas glândulas mamárias. Só para que a gente sempre entenda que o nosso corpo está sempre relacionando um sistema ao outro, né? A gente estuda os sistemas individualmente, mas a gente já está cansado de saber que eles trabalham interligadamente. Bom, aí já conhecemos então a hipófise e tantos hormônios que ela produz. A próxima glândula que a gente vai ver é a tireoide. A tireoide, ela produz 3 hormônios: calcitonina, tiroxina e Peraí, o outro nome é complicado. Triodotironina. Quase que eu me enrolo, né, para falar. Triodotironina. São os 3 hormônios produzidos pela tireoide. Eles vão ter relação com o metabolismo, né? A gente já entendeu que a tireoide trabalha com o metabolismo geral do corpo. Então, são hormônios extremamente importantes. A tiroxina e a triodotironina, que são os hormônios T4 e T3, elas têm relação com a absorção de iodo no corpo. E o iodo, ele é fundamental para regular o funcionamento da tireoide. Então, a gente tem aí um sal que a gente precisa, um mineral, né, que a gente precisa ter uma quantidade bacana no corpo para poder a tireoide funcionar bem. É por isso, galera, que o sal que a gente usa aqui, né, o sal de cozinha, ele é iodado, né, porque ele tem na sua composição iodo para que nós possamos ter a quantidade diária necessária de iodo no nosso organismo para que a tireoide não fique desregulada,
tá? Então, a tiroxina vai controlar o iodo e a aceleração do metabolismo. Então, a falta do iodo vai interferir diretamente na produção desse hormônio e aí, consequentemente, traz distúrbios para a glândula e traz complicações bem severas. Outras glândulas são as paratireoides. As paratireoides são glândulas que ficam próximas à tireoide e vão produzir e secretar o paratormônio. O paratormônio, ele está relacionado ao cálcio, tá? Ele vai liberar cálcio dos ossos para o sangue quando for necessário e aumenta a absorção de cálcio no intestino, né, dos alimentos pelo intestino, no processo de digestão, e também a reabsorção do cálcio nos rins. Então, ou seja, o paratormônio ele vai estar relacionado ao cálcio, ao nível de cálcio no sangue, reabsorção dele nos rins e absorção na hora do processo final lá da digestão, ok? Porque a gente precisa de cálcio para o nosso organismo, para os nossos ossos, para nosso metabolismo em geral. Bom, outra glândula, glândulas suprarrenais. São suprarrenais porque elas ficam em cima dos rins, tá? Uma em cima de cada rim. Ela vai produzir vários hormônios. Então, vai depender de qual região da suprarrenal vai produzir. Porque assim, nós temos duas regiões. O córtex, que é a parte mais externa, e a medula, que é a parte mais interna. Ambas as partes vão secretar hormônios, mas na parte mais interna, ela vai produzir a noradrenalina e a adrenalina. A noradrenalina e a adrenalina juntas, elas vão trabalhar naquelas situações de perigo, de susto, de fuga, aonde a pessoa precisa reagir rápido, né? Reagir rápido, então ela precisa correr, ela precisa enfrentar uma situação de perigo e aí ela tem que responder rapidamente àqueles estímulos. E aí o que acontece? Os batimentos cardíacos aumentam, há uma dilatação dos brônquios, tá? Para que possa ter uma melhor respiração. Também uma dilatação das pupilas, a pele vai ficar vasoconstrita, né? Uma vasoconstrição da pele, das mucosas e dos rins. Por quê? Porque eu preciso de mais oxigênio, eu preciso que o meu sangue chegue em todas as partes, oxigênio todo o meu corpo, eu preciso reagir rápido. Se eu precisar correr, eu vou precisar de uma resistência, eu vou precisar de mais oxigenação. Então, eu preciso fazer com que o meu corpo esteja preparado para reagir a uma situação de perigo, ok? Agora, a noradrenalina, separadamente da adrenalina, ela atua também na circulação sanguínea e ela também atua como um neurotransmissor. E ela, gente, é responsável pela aceleração dos batimentos cardíacos. Então, em situações estressantes, em situações de perigo, ela vai atuar junto com a adrenalina para o corpo reagir. Mas ela sozinha tem relação com a aceleração dos batimentos cardíacos. Por isso que pessoas que entram em problemas de paradas cardíacas, né, de reanimação ou de arritmias, né, não estão tendo funcionamento adequado do coração, em momentos de socorro é usado esses hormônios para acelerar os batimentos cardíacos daquela pessoa, ok? A adrenalina também está liberada, ela também é liberada quando a gente pratica um esporte radical, né? Quando a gente pratica, a gente não, porque eu não pratico, né? Eu não tenho nada de radical. Mas quem é praticante de esportes radicais, eles são radicais porque eles são, teoricamente, mais perigosos, né? Trazem alguma aventura a mais, né? Claro que são seguros, mas eles são
mais radicais mesmo. Então, eles liberam quando você pratica esse tipo de esporte, também é liberado no nosso organismo a adrenalina. Então, a pessoa que cada vez mais pratica esporte radical, cada vez mais curte, porque tem a liberação desse hormônio e depois vem a sensação de prazer, né? Que todo esporte, toda prática proporciona. Bom, na parte mais externa, então, das glândulas suprarrenais, no córtex, são produzidos vários corticoides. E aí vão ser, como são vários tipos, eles vão ter funções diversas. Eles vão regular a glicemia, que é o nível de glicose no sangue, vão regular a quantidade de minerais também no sangue e vão produzir os hormônios sexuais. Vai depender de qual hormônio for, ok? O cortisol é um hormônio produzido pelas suprarrenais, um corticoide, que é muito conhecido e ele também é conhecido como o hormônio anti-inflamatório, ele é um hormônio benéfico, tá? Porque ele tem função anti-inflamatória. Porém, em excesso, ele não é muito benéfico, porque ele também está relacionado a situações de estresse. Quando a pessoa possui situações estressantes, ela também libera esse hormônio cortisol. E como a gente sabe, tudo em excesso no nosso corpo é ruim, mesmo as coisas boas. Tem que haver aquele equilíbrio que a gente sempre fala, né? Nosso organismo tem que procurar a homeostase, o equilíbrio, o bom funcionamento orgânico. Além da função anti-inflamatória, o cortisol ele influi também no metabolismo de proteínas e gorduras. E aí a gente conheceu então os hormônios das suprarrenais. As gônadas, como eu já havia falado, vão ser as glândulas sexuais que vão estar relacionados com os caracteres sexuais secundários, ou seja, aquelas mudanças físicas, tanto no menino quanto na menina, nós chamamos de caracteres sexuais secundários, e também vão estar relacionados na sua atividade reprodutora, né, na produção dos gametas, masculino e feminino. Bom, nos meninos, nos homens, as gônadas são os testículos que produzem então o hormônio testosterona. Nas mulheres, nas meninas, as gônadas são os ovários que vão produzir dois hormônios, estrogênio e progesterona. O estrogênio ele vai estimular o desenvolvimento dos órgãos sexuais e das mamas da mulher. E a progesterona vai preparar a mulher para a gestação, ok? Além também de inibir contrações das paredes do útero, contrações uterinas. E aí a gente falou aqui então de todas as glândulas endócrinas, porque agora a gente vai falar da glândula mista do pâncreas. Por que é importante a gente falar? Porque ele tem a sua porção endócrina, ou seja, ele libera, ele produz hormônios. Então, a gente também fala deles, tá? O pâncreas, então, quando ele está na sua função endócrina, ele vai produzir dois hormônios, insulina e glucagon. Ambos vão agir na regulação da glicose. Quando eu preciso de mais glicose no sangue, quando eu preciso de menos glicose no sangue. Por exemplo, eu tô com bastante glicose no sangue, então eu preciso de insulina para baixar esses níveis de glicose no sangue. É normal que as minhas taxas de glicose no sangue aumentem após as refeições, porque é através das refeições que nós retiramos a glicose. Então, é normal que, após a digestão, aquela glicose circule na corrente sanguínea para que possa chegar às células e realizar o processo de respiração celular. Mas isso acontece normalmente. Depois, se a taxa estiver alta, a insulina entra em ação e abaixa essa taxa de glicose
no sangue, ok? Leva essa glicose para outras áreas ou até para armazenar em forma de glicogênio. Já o glucagon é o contrário. Quando eu tenho pouca glicose no sangue, eu preciso de mais glicose no sangue para realizar essas funções, processos de respiração celular. O glucagon ele vai estimular a liberação do glicogênio, né, no fígado, nos músculos, e aí vai mandar esse glicogênio em forma de glicose para o sangue. Então, ele vai mandar quando há necessidade disso. Então, abaixa o índice de glicose no sangue e o outro eleva o índice de glicose no sangue. Mas isso, pessoal, acontece normalmente. O corpo ele tem esse equilíbrio. Quando ele chega a taxa que ele precisa, ele é inibido, ele para de produzir, ele para de estimular essa glicemia, ok? Ou qualquer outro hormônio. É por isso que, novamente, eu sempre falo, né? Eu sempre repito aqui, é todo um mecanismo, um equilíbrio. O corpo ele tem que trabalhar em equilíbrio. E os nossos hábitos também interferem nesse equilíbrio. E aqui na produção hormonal também. A alimentação, exercício físico, estresse, tudo isso vai alterar também o sistema endócrino. E aí a gente pode falar aqui, por exemplo, em níveis de estresse muito alto, o batimento cardíaco acelera. Por quê? Porque ele vai relacionar diretamente ao quê? Aos hormônios que vão atuar ali no batimento cardíaco. Então, ele mexe no corpo inteiro. Tudo que nós fazemos tem reflexo no nosso corpo inteiro, em todos os nossos sistemas. Então, eu bato na mesma tecla. Bons hábitos alimentares, prática de exercício físico regular e descanso, sono e motivações, né? Momentos de prazer, sejam através de esporte, seja através de uma arte, alguma atividade que proporcione bem-estar, porque isso interfere diretamente na nossa saúde. A gente para por aqui. No próximo vídeo eu vou falar dos distúrbios de duas glândulas, tireoide e pâncreas, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Até o nosso próximo vídeo.